Informação 1. Ativa a escápula. O aluno vai olhar para você e falar assim. Hã? Aí você vai ficar sendo assim. Vai, ativa aqui, ó. Vai ficar metendo a mão nas costas do aluno. Que idiotice. Outra informação. Vira para o aluno e fala assim. Às vezes o aluno entra na baixa e fica assim com a mão, né? Você vira pro cara e fala assim. Põe o cotovelo para baixo. Acabou. Eu precisei ficar assim. Ativa a escápula. Avisa a escápula. Eu precisei ficar nessa nutelagem. Não, eu só fiz o quê? Eu põe o cotovelo para baixo aqui, rapidão, por favor, ó. Isso. Mantém seu... Olha lá para frente, olha o seu peito no espelho. Qual foi a informação difícil de assimilar que eu passei? Nenhuma. Agora vamos. Aí eu vi para falar assim, vai, agacha. Aí o cara, qual é a técnica? Eu falo assim, cara, desce, deixa eu ver como é que tá primeiro, aí. Agacha. Primeiro, alguma dificuldade aqui nesse ponto? E se o aluno não estiver conseguindo agachar, você vai ficar, em vez de você falar para ele assim, projeta o quadril para trás, não é mais fácil você pegar, por exemplo, joga essa bola para mim, por favor. Sabe aqueles alunos que jogam a bunda para frente? É o agachamento receioso? Faz aquilo. Isso. Você vira para o aluno e fala assim, senta na bola. Levantou. Sentou na bola. Levantou. Agora só trisca na bola. Levantou. De novo, triscou. Agora eu vou tirar a bola, você continua. Não é mais fácil do que ficar passando aquela cacetada de informação? Quanto menos informação você passar e corrigir, melhor. Agora vem algumas particularidades. Agacha. Normalmente, a barra, ela fica no terço distal entre o quadril e o joelho. Normalmente fica aqui. Indivíduos que têm um fêmur muito grande, para ele conseguir colocar a barra no mesmo ponto, eventualmente ele vai acabar projetando um pouquinho mais para frente. Quanto mais alto o indivíduo, maior a tendência de projeção, sem que seja considerado falha de técnica. Levantou? Esse é o primeiro ponto. Né? Você não vai considerar falha de técnica porque é o seguinte, muitas vezes o indivíduo tem um tronco pequeno e o fêmur grande. Para que ele não caia para trás, a barra tende a ficar posicionada no terço distal do fêmur. Não, ele sempre vai descer tudo que for possível descer. Sim, pode ser que ela tenha dificuldade pelo ponto de, às vezes, como eu falo, se o fêmur é muito grande, ela não está conseguindo projetar a barra para ficar no ponto certo, ela tende a desequilibrar para trás. Calma que nós vamos chegar nos outros pontos. Já vamos chegar nos outros pontos que pode estar aqui o problema. Ó. Flexibilidade, o termo correto. Daqui a pouco nós vamos chegar nesses pontos. Então, beleza, esse primeiro ponto foi, não foi? Mantém o peito aberto, agachou. Agora, se o aluno agachar, agacha. Faz aquela retroversão, já viu aquela... Assim, ó. Já viu aquela contração, assim, agacha e... Isso. O aluno, quando faz retroversão, subiu. Qual é o músculo que está encurtado e prejudicando na amplitude de movimento? Hã? Mas por que não é o isquiotibial? A galera fala, posterior de coxa. Por que não é o isquiotibial? Hã? Porque tá o quê? O quadril está flexionado. Quando o quadril está flexionado, o isquiotibial está alongado. Só que tem um ponto. Como o isquiotibial está alongado, mas o joelho está flexionado, o que acontece? O músculo está em insuficiência ativa. Ele não faz tensão suficiente para poder fazer retroversão. Então não tem como culpar o cara está lá inocente. O isquiotibial está inocente. Então não é ele. Então sobrou para quem? Para o glúteo. Que tanto que eu vou mandar o aluno descer? Você vai mandar ele descer até o ponto em que ele inicia a retroversão. Esse é o ponto que ele vai descer. Sempre. Tranquilos? Próximo ponto. A hora que agachar, faz assim, agacha e fecha um pouquinho o joelho. Isso. O nome disso aí qual que é? Valgo dinâmico. Por que valgo dinâmico? Porque às vezes o indivíduo está em pé e o joelho dele não fica em valgo. Só quando ele faz qualquer movimento. Se é em movimento, o valgismo só aparece na dinâmica, tá? Valgo dinâmico. Se o joelho dele, vamos supor que só o esquerdo feche, ou só o direito feche, o que nós devemos fazer? Bolinha ou teraband? Mini band, na verdade, desculpa, o tera é grandão. Bolinha ou mini band? Por quê?
Você vai acentuar a sobrecarga. Então quando você põe o mini band empurra o joelho para frente. Desculpa, para dentro. E os músculos acabam fazendo como reflexo o quê? Qual o músculo que está fraco? O glúteo médio. Então tem algumas coisas que eu possa fazer antes? Tem. Eu posso, por exemplo, colocar um indivíduo para poder fazer deslocamento lateral com mini band nos tornozelos ou na altura dos joelhos. Posso. Antes de fazer o agachamento, posso fazer um trabalho de flexibilidade para adutor? Porque quando você faz flexibilidade para um músculo, ele diminui a capacidade dele de gerar força na hora do treino. Por isso que você não deve fazer flexibilidade antes de um treino de força. Mas nesse caso eu vou fazer flexibilidade de adutor. Para quê? Para que ele fique com menor capacidade de gerar força durante o agachamento. Porque normalmente o adutor fica mais forte do que o glúteo, por isso que acontece o valgo dinâmico. O que eu já vi cara fazendo? Colocar o mini band no tornozelo e agachar. Eu falei, uai, não resolve nada, porque o mini band está empurrando os pés para dentro, só que o atrito do solo impede que os pés se fechem. Então não é o glúteo que está trabalhando. Você pode colocar um mini band nos joelhos, no tornozelo, na hora de deslocar. Só que na hora de agachar, tem que estar aqui. Tem que estar aqui em cima. Beleza? Próximo problema que acontece muitas vezes durante o agachamento. Isso. E o calcanhar costuma levantar por qual motivo? Encurtamento de sólio. Só do sólio, não é do tríceps sural. Por que é só do sólio? Porque os gêmeos são biarticulares e quando o joelho está flexionado, os gêmeos ficam em insuficiência ativa. Então, o sólio fica inserido na parte posterior da tíbia, sendo uniarticular. O fato de você fazer isso aqui, você coloca o tornozelo em posição de dorsiflexão, o que alonga o sólio, se ele for encurtado, o suficiente para que ele gere tensão e suba o calcanhar. Só que ele também pode fazer outra coisa. Danadinho. O que ele pode fazer? Agacha aí. Uma das coisas que pode acontecer é do sólio estar encurtado e ao invés dele subir o calcanhar, ele acaba fazendo o quê? Te puxando para trás. E às vezes ele acaba te puxando para trás, o indivíduo faz o quê? Joga o tronco ainda mais para frente para poder não cair. Então às vezes o tronco para frente tem relação com o encurtamento de sólio. Olha que gracinha, cara. Nem na ponta, nem no calcanhar, anilha em lugar nenhum, só na barra. Calcanhar, você pôs anilha no calcanhar, você consegue descer mais. Mas sabe aquele negócio, você faz um buraco na parede, ou então assim, acendeu a luzinha de combustível do seu carro. Nossa, essa luz está me incomodando. Aí você vai lá e mete um durex, você mete um silver tape na luzinha. Você corrigiu o problema? Aí você continua andando, não continua? Acabou a gasolina, ficou na mão. Você não corrigiu, você tem que corrigir o problema. E não mascarar, isso é tampar o sol com a peneira. Não faça isso. Tranquilos? Um educativo que eu passo para agachamento com o aluno meu. Coloca a barra aqui no ombro assim, ó. Agora faz assim com os braços. Não, assim, ó. Isso. Por qual motivo que eu coloco a barra aqui e mando o aluno agachar? Fala, agora agacha. Porque tem aluno que você fala assim, cara, o aluno não agacha, o cara sempre joga o tronco para frente. Porque se a barra está nas costas, ele joga o tronco para frente, a barra não denuncia nada. Agora joga o tronco um pouquinho para frente aí, a barra. Então o que eu falo, não, segura a barra. Nessa brincadeira, agora eu falo, vai, sobe. Desce de novo. Então como que eu faço? Eu coloco isso aqui como sendo a primeira série do exercício do meu aluno. Ao invés de fazer aquela série livre, sem peso nem nada, eu coloco a barra aqui e falo, vai, faz uma série de 12 a 15 aí. Pronto. Boa sugestão para indivíduos que querem fazer o agachamento, sem tanto estresse na coluna, é fazer o agachamento sumô. Porque quando você faz o sumô, você segura o peso aqui, por exemplo, faz de conta que está um halter aqui na minha mão. A hora que você agacha, a sua mão passa aqui.
quanto mais para frente você põe, maior a sobrecarga, por conta do braço de resistência. Quando você agacha com a mão no meio das pernas, você aproxima o centro de massa do objeto, que é o peso, do seu centro de massa. Isso reduz o braço de resistência, reduzindo a sobrecarga imposta à estrutura da coluna. Então, meu aluno não tem problema de coluna. Pô, começa por esse. É uma boa sugestão. Começa por esse, então começa por esse aqui, ó. Pelo agachamento frontal. Depois, quer aumentar o peso? Coloca o sumô, para depois ir progredindo para os demais. Ou seja, funcionalidade dele, 0. Agora vem, quais são os problemas dele? É física, você não precisa nem entrar na faculdade para saber disso. Terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação de mesma magnitude, mesma direção e sentidos opostos. Ó, decorei. Então, quando você trocar porrada na rua, chegar com a cara inchada em casa, você não apanhou. Você também bateu. Só que você bateu errado. Era pra você ter batido a mão na cara da pessoa. Você fez o quê? Bateu a cara na mão da pessoa. Pela física, você também o agrediu. Certo? Se eu agacho, filhos, e empurro a parede faz o quê? Me empurra de volta. Meu fêmur está assim, ó. Empurrando a parede faz o quê? Empurra o fêmur de volta. Encostado aqui no fêmur tem um negocinho chamado o quê? Patela. Então, a força que a parede empurra de volta a patela aumenta a compressão patelo-femoral. E tem mais um ponto. O quadríceps tensionado empurra a patela contra o fêmur. Você tem a força de reação da parede mais a força de reação da patela contra o fêmur. Você fez um exercício que não presta para bosta nenhuma, porque ele não tem funcionalidade. Em nenhum ponto a isometria é melhor do que o isotônico, nem para força, nem para resistência, nem para hipertrofia, e ainda aumentou a sobrecarga patelo-femoral.